Oi, pessoal, eu sou a Aldejane Dias, analista de Educação e Saúde do Polo Socioambiental SESC Pantanal. Estou aqui hoje para falar um pouco do projeto Narrativas Audiovisuais, falando sobre o tema gênero, violências, desigualdades, machismo, violência doméstica e seus desdobramentos. O Programa Assistência do SESC possui a atividade Desenvolvimento Comunitário, cujo objetivo é realizar ações voltadas para o desenvolvimento de núcleos, redes comunitárias, projetos sociais, através da articulação intersetorial, e com isso promover a capacidade local para o desenvolvimento da comunidade, colocando seus integrantes como protagonistas. Através do projeto Narrativas Audiovisuais, vamos compartilhar experiências e tecnologias implementadas e desenvolvidas pelos líderes comunitários nos territórios durante a pandemia. Vamos assistir agora iniciativas do Rio de Janeiro sobre o tema violências, com o pessoal de Santa Catarina com o projeto dos Baldinhos e Sergipe com as catadoras de Mangaba. Olá, boa tarde, eu me chamo Thaís Amorim, eu sou jornalista, doula e educadora. Atualmente eu trabalho numa escola de educação infantil e conduzo rodas de conversa, vivências corporais e teatrais que tragam à tona temas relacionados aos afetos. Quando falamos de afetos, falamos também de afetos dolorosos e é sobre isso que eu também venho conversar aqui, né? Sobre relacionamentos abusivos, abusos sexuais, estupros. E eu gosto sempre de começar, né, esse tempo na linha, essa linha do tempo, sobre a minha história. Eu sou uma mulher preta, vinda de uma periferia do Rio de Janeiro, Vidigal, e eu passei por alguns abusos sexuais durante a minha infância e durante a adolescência. O mais marcante foi um estupro que eu vivenciei aos 16 anos, que foi a minha primeira relação sexual, por parte de um familiar. E aos 18 anos eu entrei no teatro. E foi dentro dessa linguagem artística que eu comecei a entender o quão importante era a expressão através do meu corpo desse trauma, dessa vivência dolorosa. E fui caminhando, né, durante a minha juventude, entendendo e ressignificando através da terapia e das artes corporais essa experiência vivida. Em 2012, eu comecei a trabalhar com crianças, adolescentes, jovens, adultos e mulheres, mas principalmente com jovens mulheres, temas delicados, temas que ainda são tabu, como violência doméstica, abuso sexual, racismo, desigualdade de gênero. E foi através dessa experiência que eu cheguei até o SESC Ramos para conduzir um trabalho em 2018 com jovens, adultos, crianças, mulheres e homens de escolas ali da região da Leopoldina, Penha, Olaria e Complexo da Maré. Com base nessas vivências, em 2020, já na pandemia, né, no dia 29 de abril, eu fui convidada pelo SESC Rio para participar como voluntária de uma das lives do SESC exatamente sobre esse tema, relacionamento abusivo. E eu fiquei muito surpresa como o impacto, né, do meu relato e de outros participantes influenciaram, né, e motivaram, né, dispararam a potência de expressão de voz, né, de relato de outras pessoas que tinham vivido a mesma coisa. Falar da temática de violência contra a mulher, de relacionamento abusivo, de ciclo de violência, é um discurso de muita responsabilidade. Trabalhamos diretamente com o risco da vida e da morte dessa mulher, de situações de violência que precisamos estar capacitados diretamente com a temática para atuar de maneira mais responsável e ética possível. Sabemos que a temática da violência contra a mulher está sendo muito falada e muito vista na atualidade e, portanto, precisamos ter a atuação de levar a informação de como sair de um ciclo de violência, do que é um relacionamento abusivo, do que é estritamente a violência contra a mulher. A mulher segura é a mulher informada. Mas reforçamos aqui a necessidade de políticas públicas eficazes, diretamente e específicas para essa mulher. A mulher, ela precisa ser ouvida das suas realidades e das suas demandas. A rede de atendimento dessa mulher precisa estar fortalecida para a gente oferecer um cenário para que essa mulher consiga sair desse ciclo de violência. E nesse período de pandemia, com um aumento significativo da violência, toda a nossa demanda em todas as nossas vertentes aumentaram. O nosso atendimento do site aumentou, as demandas para participações de lives,
de palestras, né, de reuniões para fortalecimento também da rede de atendimento à mulher aumentou, e a gente tem se dividido nessas atuações para justamente fortalecer o nosso trabalho. Olá, meu nome é Drica Madeira, eu sou autora do livro Lei Maria da Penha, Entre a Teoria e a Prática, da editora Literar. Trabalho com mulheres em situação de violência há 20 anos e essa pandemia pôde demonstrar, né, para o Brasil e para o mundo todo que as mulheres são as que mais sofrem nas situações de violência. É claro que a pandemia superdimensionou por conta do trabalho em casa, feito por nós, o trabalho não reconhecido comumente, mas o trabalho também reconhecido pelo qual nós recebemos, já que tínhamos que ficar com as nossas crianças, cuidar dos nossos idosos, fazer as comidas e cuidar da casa, e quando não nós, a quem delegássemos, como foi o caso do primeiro falecimento que a gente teve, né, da Covid, que era uma trabalhadora doméstica que estava em situação de trabalho quando adquiriu o vírus. Na verdade, os jovens e adolescentes estão expostos a situações criminosas, muitas vezes, que eles não sabem. São situações que a gente não tem controle e que a gente precisa negociar com eles e perceber que as novas tecnologias são para o bem e são para o mal. Então, temos conversado, né? Eu tenho conversado com muitas instituições, feito muitas lives acerca da temática e parabenizo o SESC mesmo pela iniciativa corajosa de colocar para rolo uma discussão que os pais têm problema de fazerem com os filhos em casa, que é a situação de abuso, especialmente quando a gente pensa que o abusador pode estar dentro da sua própria casa. Agora, com as redes sociais, ele pode estar dentro da sua própria casa através das redes sociais. Eu acho que toda a sociedade deve estar comprometida com essa pauta, porque é uma pauta não dos direitos das mulheres ou dos jovens e adolescentes, ou das meninas jovens e adolescentes. É uma pauta dos direitos humanos ou das idosas. É uma pauta dos direitos humanos, é uma pauta que, se a gente discutir com seriedade, certamente faremos um país mais igual, mais justo e mais feliz para todos, todas e todes que aqui moramos. E é disso que a gente está precisando no momento de pandemia, força, coragem e empatia, acima de tudo. Sou Cíntia Cruz, presidente da Associação Revolução dos Baldinhos, líder comunitária aqui no Complexo do Monte Cristo, na parte continental de Florianópolis. Atuo dentro da comunidade com o projeto Revolução dos Baldinhos, né, no gerenciamento de resíduos junto aos moradores da comunidade. O projeto surge em 2008, com o surto de ratos na comunidade e da parceria da Universidade Federal de Santa Catarina, junto com os moradores. Em outubro de 2016, devido ao monitoramento das bombonas, a visita porta a porta, a gente começou a trabalhar mais o ser dentro da comunidade, identificando nas sensibilizações das casas, dos moradores, muitas mulheres depressivas, com problemas de saúde, não só física, mas mental. A gente começou a trabalhar a perspectiva dessa interação com elas nos espaços comunitários. Então a gente hoje tem a costura criativa, onde mulheres da comunidade reutilizam calça jeans na produção de bolsas, de jalecos, almofadas, capas para sofá. A gente também tem o espaço Cozinha Mãe, onde essas mulheres produzem não só a refeição que a gente atende algumas famílias carentes da comunidade, mas elas também produzem produtos para que possam gerar renda, reutilizam calça jeans na produção de bolsas, de jalecos, almofadas, capas para sofá. A gente também tem o espaço Cozinha Mãe, onde essas mulheres produzem não só a refeição que a gente atende algumas famílias carentes da comunidade, mas elas também produzem produtos para que possam gerar renda para esse coletivo, para que elas possam se manter nesses lugares. A gente, nesse espaço da Cozinha Mãe,
A gente tá ali totalmente através da doação, da mobilização que a gente faz mesmo para esse espaço, né? E todas essas mulheres entenderam a importância do trabalho coletivo, da construção coletiva. E esse empoderamento que nem mesmo sabendo o que é essa palavra, surgiu delas, né, no dia a dia, quando elas escutam um elogio, seja de um outro morador da comunidade, pela refeição que ela realizou, ou por uma peça que ela produziu na costura. Então a gente está trabalhando o ser dentro da comunidade. Não adianta a gente pensar na questão do resíduo e não pensar no ser que gera o resíduo. E principalmente as mulheres, que são base das famílias aqui na comunidade. Então o projeto atua diretamente dentro da comunidade com as famílias em situações de risco, levando desenvolvimento econômico, geração de renda e qualidade de vida. Eu sou Patrícia, eu sou neta de catadora de mangaba. Eu aprendi a catar mangaba com a minha mãe e aprendi também com ela que a mangabeira ela é uma mãe de leite que dá às suas filhas e suas netas seus frutos. É importante falar que catar mangaba é uma prática criada por mulheres, né? Inicialmente como fonte de alimento e depois passou pela necessidade de remuneração e renda, e que com isso também a gente pôde aprender diversas formas de conhecimentos, de fazeres e práticas relacionadas ao extrativismo da mangaba. Com o tempo, com a valorização dessas áreas próximas ao mar, dessas áreas próximas às praias, se tem as derrubadas das mangabeiras, a diminuição, né, das matas de restinga, né, a diminuição das mangabeiras. E com isso a gente sente a necessidade de nos organizarmos, né? Então se cria o movimento das catadoras de mangaba de Sergipe, depois tem a criação das associações das catadoras de mangaba, dentre elas a Associação das Catadoras e Catadores de Mangaba do município de Barra dos Coqueiros, da qual eu faço parte, e a Constituição, ou melhor, nós nos organizarmos está muito vinculada à nossa existência, né? À perpetuação dos nossos conhecimentos, né? A perpetuação desse trabalho que foi criado por mulheres, né? E aqui, por exemplo, se a gente for analisar aqui no município de Barra dos Coqueiros, na nossa comunidade, esses problemas ele não diferem de muitos outros problemas em outras localidades, né? Então, se a gente for analisar o número de mangabeiras que se tinha há 30 anos, hoje se tem menos da metade, né? Hoje também tem a dificuldade de acesso a se chegar nessas áreas por conta da construção, né, de muros, das casas, dos condomínios fechados, né, e da própria diminuição, né, das mangabeiras, que, como eu já tinha dito antes, hoje se tem menos da metade dessas áreas. E com isso interfere por completo na nossa vida, né, no nosso cotidiano enquanto catadora de mangaba. Com a chegada da pandemia em nossa localidade, em nossa comunidade, a gente ficou pensando, né, o que a gente pode fazer para diminuir, né, os impactos dessa pandemia da Covid-19 na nossa organização, na nossa associação. Uma das estratégias que a gente pensou, um dos primeiros passos que a gente fez, foi manter, né, a articulação com o movimento das catadoras de mangaba, junto também a outras associações de catadoras de mangaba do estado de Sergipe. Um outro passo, o passo seguinte também que a gente fez, foi relacionado à articulação com outros segmentos liderados por mulheres, segmentos de mulheres de comunidades tradicionais, né? E pensar em estratégia, né? Como é que a gente pode estar dando continuidade aos processos formativos na nossa organização
mesmo diante dessa pandemia, né? Mesmo com esse enfrentamento dessa pandemia. Uma outra situação também que aconteceu foi junto com um grupo também de mulheres e liderados por mulheres, esse processo de elaboração, né? Esse processo de construção de projetos comunitários vinculados especificamente a formas de organização para a gente manter, né, as atividades organizativas da associação. E, mais além disso, a gente deu um outro passo, que foi a elaboração de fato a construção, a elaboração de fato desses projetos. E esses projetos foi pensado e construído ainda para manter as metodologias participativas, o processo de empoderamento de nós mulheres negras catadoras de mangaba, em defesa dos nossos territórios, mesmo com a situação, né, mesmo com as dificuldades e as fragilidades da comunidade relacionada à questão de acesso à internet. Mas a gente percebeu que esses processos, esses projetos, eles precisavam ser construídos num outro formato, né, num formato virtual, né, mas sem perder a característica essencial, né, nos processos organizativos, no processo de empoderamento de nós mulheres catadoras de mangaba. É claro que queremos a cura dessa pandemia, né, do Covid-19, para que a gente possa ter nossos encontros, as nossas formações, as nossas reuniões de forma presencial, né, para ter um acalanto a mais, né, em defesa das matas nativas de Mangabeira, das áreas de restinga, em defesa dos nossos territórios, da nossa auto-organização. O vídeo do Rio de Janeiro, ele traz a experiência do coletivo falando da violência, do abuso e da questão da desigualdade entre homens e mulheres, que é uma crescente cada vez mais. Não só, né, nas cidades grandes, mas também em cidades menores, como a pandemia. Até na nossa localidade, que é um município pequeno, a gente viu aumentar o número de casos de violência doméstica. E é de extrema importância esse tipo de trabalho social para trazer proteção para essas mulheres, além de incentivar também novas políticas públicas de proteção para as mulheres vítimas de abuso e de violência. Também dialoga muito com as ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. ODS 3, que tem a ver com a saúde e o bem-estar, né? Dar qualidade de vida para essas mulheres, né? Trazê-las de volta para a sociedade com dignidade e com respeito. A ODS 5, que trata da igualdade de gênero entre homens e mulheres, né? Trazer essa mulher para uma situação de destaque, principalmente numa sociedade machista em que vivemos, né? Que já sofre de muito tempo a questão do machismo na nossa sociedade e que essas mulheres precisam ter voz, sim, dentro desse contexto da violência. E também a ODS número 10, que trata da redução das desigualdades, né? Trazendo essa mulher para uma situação de conforto, de acolhimento, que ela possa ter dignidade para continuar a sua vida, tendo trabalho, geração de renda, que ela possa se colocar até como uma liderança dentro da sua comunidade e atuar em favor do desenvolvimento sustentável. O vídeo de Santa Catarina, ele traz a experiência, né, e dá destaque para a sustentabilidade econômica daquela comunidade, né? Através desse projeto dos baldinhos, né, a gente pôde perceber que a partir de um projeto de sustentabilidade, de gestão de resíduos, deu-se outra iniciativa, ou teve um outro desdobramento, que já começou a trabalhar a questão da saúde mental dessas mulheres, como ela relata, essas mulheres vinham tendo problemas de depressão, não tinham uma geração de renda, começaram a fazer, a partir do trabalho manual, né, do fazer, conseguiram já promover uma geração de renda, melhorando a questão da qualidade de vida, da autoestima dessa mulher, né, trazendo ela para a sociedade, mulheres em situação de vulnerabilidade social, que puderam dar um upgrade na sua vida através desse fazer manual pelo projeto dos baldios. Né? Então, traz toda essa iniciativa que também dialoga com as ODS, né? ODS 3, a qualidade de vida, saúde e bem-estar para a mulher, a questão da igualdade de gêneros,
proporciona a essa mulher ter uma geração de renda, ter o seu próprio dinheiro, o seu trabalho, né? Então, isso faz com que a mulher se sinta com autoestima elevada, trabalha toda a questão do autocuidado, ela estar bem consigo, com os outros, e também as desigualdades, a redução das desigualdades, né? Que a gente acaba colocando que essa mulher, ela tem condições de se tornar mais feliz, ter um direito igual, né? Então, trata-se até de direitos humanos, de cidadania, ela poder estar presente na sociedade e em tudo que ela se colocar a fazer. O vídeo de Sergipe traz a experiência das catadoras de mangaba, que trazem o conhecimento tradicional da sua cultura, a organização do individual para o coletivo. A partir do momento que elas viram que poderiam se organizar, criou-se o coletivo e com isso todas se fortaleceram, né? Essa comunidade se fortaleceu ainda mais, a sua cultura, a valorização do seu fazer, né? Que antes era uma prática comum das mulheres e acabou gerando renda para elas, né? A partir do momento que elas conseguiram se organizar, isso começou a gerar frutos, né? Com retorno financeiro. E a partir do momento da pandemia, elas viram a necessidade de se unirem ainda mais, né? Essas mulheres se organizaram junto com outras instituições e conseguiram se manter durante esse período de pandemia. Então, ela traz muito forte essa questão da organização, né? De como as mulheres podem se unir e também dialogando com as ODSs, né? De promover qualidade de vida para essas mulheres, manter a cultura dessa região, né, através das cidades sustentáveis, né, com uma geração totalmente sustentável e essa prática de trabalho delas. Então, dialoga muito com a ODS 11, a igualdade das mulheres, né, o ODS 5, a igualdade de gênero, e também o trabalho decente, que todos nós temos o direito de ter um trabalho decente, ter um crescimento, uma geração de renda, trazendo toda essa temática da mulher. Então, a gente pode perceber que todos os vídeos, né, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e do Sergipe tiveram em comum a temática da mulher, né, do fortalecimento da rede de apoio dessas mulheres, o fortalecimento da geração de renda, da qualidade de vida, do bem-estar dessas mulheres. Então, é extremamente importante iniciativas dessa forma, junto à comunidade, para que elas possam se desenvolver de uma forma sustentável, gerando renda, saúde e todo um contexto de desenvolvimento daquela localidade. Fiquem de olho nas nossas próximas programações e até breve.